disse que o Bolsonaro cavou a própria prisão. É verdade? Mentira? Eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e olha só, a Andréa Sadi disse na Globo News que o STF teria dito que o próprio Bolsonaro é que cavou a sua cova, que o próprio Bolsonaro é que cavou a sua prisão, que o Bolsonaro é que, na verdade, provocou os fatos e, com isso, acabou recebendo a prisão domiciliar. Dá pra gente achar que isso é verdade? É claro que não. Basta você ter 2 ou talvez 3 neurônios para entender que a decisão que o Moraes tinha dado, a cautelar que o Moraes tinha imposto ao Bolsonaro era incumprível. Ninguém entendeu. Aliás, ninguém mesmo pessoas da esquerda disseram, é um pouco confusa, pessoas da Isentolândia, essa decisão aqui saiu um pouco da mão, nem foi uma questão da direita, nem foi a defesa do Bolsonaro, todo mundo não entendeu a decisão. Tanto é verdade que o próprio Moraes veio a público e explicou a decisão, ou tentou explicar. É que quando o Moraes vem explicar, ele piora um pouco a situação. Até porque a gente sabe que o Moraes tem tido muita dificuldade, não apenas ultimamente com a Constituição, mas também com a gramática, também com a escrita e também com a fala, porque ele fala mal a beça. Bom, seja como for, ele tentou explicar a sua decisão e ao tentar explicar, expôs que não estava explicada, que estava confusa. E quando explicou, ficou pior. Sabe o que deu para entender do que ele disse? O seguinte, que o Bolsonaro podia falar, podia dar entrevistas, podia discursar, mas ninguém podia ouvir. Bom, me parece então que não está nada claro. Ele podia dar discursos e pronunciamentos públicos, mas se terceiros, era isso que estava lá, se terceiros que o Moraes chamava de milícias digitais divulgassem esse conteúdo em redes sociais, isso tivesse a capacidade de instigar as pessoas a algo ilícito, então que o Bolsonaro seria punido. Veja, isso é a coisa mais confusa do universo. Primeiro, como é que o Bolsonaro vai saber o que é uma milícia digital ou não? Quem que vai usar o conteúdo dele? Imagina só, qual a capacidade minha de saber como que as pessoas vão usar esse vídeo que eu estou fazendo? Então eu tenho que sair atrás de todo mundo, quem que é você que vai usar o meu vídeo? Quem é você que curtiu? Quem é você que compartilhou? Qual a finalidade que você está compartilhando o meu vídeo? Tem como? Quer dizer, no fim, ou ele não fala, ou ele fala e corre risco. E ele assumiu o risco de correr. Se assumir o risco de falar, se assumir o risco de falar nesse país é provocar, se assumir o risco de falar nesse país, um político, hein? Alguém que vive da fala, se assumir o risco de falar nesse país é ousar, é cavar a própria prisão, é cavar a própria cova, bom, então melhor estar na cova, é melhor então ficar na prisão. Aliás, essa é uma coisa que as pessoas às vezes me dizem, você não tem medo, com essas coisas que você fala, você não tem medo de ser preso? Eu digo, olha, se eu não puder falar coisas que estão na Constituição, que é a defesa que eu faço, então talvez seja melhor ficar na prisão. Então, se o Bolsonaro não pode falar, é melhor, e isso é provocar a sua prisão, então tá na prisão é o lugar certo, tá na rua que é o lugar errado. Para todos nós, para o cidadão comum, para todos. É esse o estado de coisas em que nós estamos. Bom, óbvio que a decisão dele é confusa, é óbvio que você não pode limitar alguém a falar e nem a dar entrevistas, até presos, né, podem falar. Quem não se lembra do Cabrini, por exemplo, entrando em presídios, entrevistando traficantes, assassinos? Isso é comum, isso é rotineiro. Pô, se um traficante pode falar, por que um ex-presidente que está sendo acusado de dar um golpe de Estado não seria de interesse público nosso ouvir? Isso censura a liberdade dele, isso censura a liberdade da imprensa, isso censura a liberdade da sociedade de receber informações inconstitucional, errado, censório, autoritário. E aí você vai e ainda entende como descumprimento o filho postar uma foto, o outro lá mostrar a imagem dele numa manifestação. Qual era o ilícito ali? As manifestações eram ilícitas, então tem que prender a população inteira do Brasil que estava nas ruas. É o fim da picada. É óbvio que isso é uma prisão política. E qual é a intenção, então, de prender o Bolsonaro? O que tem de
O que o Moraes quis com isso? Bom, primeiro, o Moraes quis fazer a tal da busca e apreensão nos celulares de todo mundo. Então entrou lá e rapou os celulares. O tal do Fishing Expedition, ou seja, busca probatória, foi assim que ele conquistou todos os delatores, pegando os celulares deles, depois encontrando alguma coisa para convencê-los a ser um delator, e assim que ele talvez também está fazendo com o Bolsonaro. Eu acho que o Moraes, até agora, o processo do golpe já está acabando e até agora ele está tentando encontrar alguma coisa contra o Bolsonaro. Ele ainda está investigando o Bolsonaro. A sentença está para ser dada, mas ele ainda está buscando provas, claro, porque as que ele encontrou até agora não valem nada juridicamente falando. Então, o que está por trás dessa decisão? Essa decisão é política, é uma tentativa de silenciar o Bolsonaro e, sobretudo, silenciar as ruas. Pense que essa decisão foi dada pouquíssimos dias depois das manifestações do final de semana e pouquíssimas horas depois de sair a vaza-toga número 2. O Moraes, talvez com receio das ruas se avolumarem, da população se inflamar, deu essa decisão tentando jogar água fria, esfriar os ânimos, e fez do jeito que ele sabe fazer. Como é que o Moraes esfria os ânimos? Esquentando a cabeça de todo mundo. Como é que ele esfria os ânimos? Jogando mais álcool na fogueira. É isso que ele sabe fazer de pior. De melhor, eu estou para descobrir o que ele sabe fazer. Se você gostou dessa análise, se você curte esses vídeos, curta, compartilha, divulga. Se você não gostou também, divulga, mostre para os seus inimigos. Eles vão ficar bravos com você e eu vou ficar feliz com todo mundo. Um abraço.